Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript. Na aula de hoje vamos começar a entender como trabalhar com gráficos, como criar gráficos dentro do JavaScript. Bora para a aula. Então pessoal, vamos lá, vamos entender como que nós podemos criar ou utilizar gráficos aqui dentro do JavaScript. Para a gente criar manualmente, nós temos que usar o Canvas ou o Div, tá? E manipular esses elementos bem de forma manual, o que dá um trampo danado. Felizmente, nós temos bibliotecas gratuitas como Chart.js, que é uma biblioteca que nós vamos começar a aprender na aula de hoje. Chart.js, o site está aqui, ó, chartjs.org, e aqui vocês vão encontrar toda a documentação referente a essa biblioteca. É muito simples de trabalhar, tem um padrão, tá? E aqui vocês acham tudo a respeito desse padrão. Então, desde os modelos de gráficos aqui que a gente pode trabalhar, depois vocês explorem aqui o site, tá? Vem aqui em Samples, vocês vão ver que tem vários modelos muito bacanas de gráfico. Mas para a gente começar, vamos lá, vou pegar na mão de vocês e vamos passo a passo e criar um gráfico aqui. Aqui em Get Started, nós temos aqui, ó, Get Started. Eu tenho o Install. Se eu quiser instalar o Chart.js via npm, a gente pode fazer a instalação para dentro da nossa máquina. Mas eu não preciso. Eu posso utilizar CDN, tá? No exemplo dele, olha só, nós vamos seguir exatamente essa regra. Nós vamos mudar algumas coisinhas aqui nesse exemplo dele, que é algumas formas que eu gosto de trabalhar. E já vamos entender aqui. Primeira coisa, o que nós precisamos para criar o nosso gráfico? Vamos lá no nosso arquivo HTML da aula de hoje. Eu preciso de um canvas, tá? Então é esse canvas onde nós vamos colocar o nosso gráfico. Eu vou dar um ID para esse canvas, vou chamar de gráfico 1 e vamos aqui no Style formatar o nosso gráfico. Então, por exemplo, width 500 pixels, área do nosso gráfico, tá? Por height também 500 pixels. Tendo o canvas, olha aqui, pessoal, eu não estou inventando, eu estou seguindo exatamente a orientação do canvas, do Chart.js. Criamos o canvas, tá? Precisamos buscar o CDN dele, tá? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Se quiser colocar aqui no head o CDN, não tem problema não, tá? Eu até prefiro colocar aqui, ó, tá? Fiz a linkagem com a biblioteca, beleza? E agora vamos montar o nosso gráfico. Então, buscando aqui o script, veja bem, estou copiando e colando, tá? Ele automaticamente já vai gerar esse gráfico aqui para gente quando eu relacionar o meu canvas com a variável, com a constante CTX. Tá vendo? Ele criou um CTX e está buscando uma área no nosso HTML relacionado ao canvas, que ele chamou de myChart. Nós vamos trocar aqui para o nosso ID gráfico 1, beleza? Se eu salvar aqui e atualizar lá, ele já vai desenhar um gráfico. Olha aqui, gente, que fantástico! Desenhou exatamente com os dados que estavam lá no Chart.js, nesse modelo de exemplo. Como que eu posso manipular esses dados? Vamos lá, eu posso manipular labels, posso manipular data, posso manipular também cores, background colors. Mas vamos lá, vamos ver aqui, vamos manipular esses caras aqui, ó. Os labels e os dados, eles estão aqui, ó, labels e dados. Os dados são os tamanhos das barrinhas, beleza? Eu posso manipular diretamente aqui, beleza? Show. Ou posso colocar esses camaradas em variáveis. Por exemplo, ó, let. Vou chamar de labels ou títulos, enfim, ou valores X, aqui ó, valores X, tá? E vou criar um array aqui com alguns valores, por exemplo, Brasil, Estados Unidos,
Estados Unidos, África e Japão. Veio na cabeça. Países que me vieram na cabeça agora. 4 países, beleza? Ao invés de utilizar esse array aqui, eu vou pegar aqui, ó, o meu valores x e colocar aqui, ó, no labels. Show? Bacana, né? Agora vem os valores. Então, let, vou colocar até aqui, ó, labels x, tá? Fica mais interessante o nome aqui, ó. E agora vem os valores, e também um array. Eu vou colocar valores aqui para cada um desses países. Por exemplo, Brasil vai ser 10, Estados Unidos vai ser 20, África vai ser 30 e Japão vai ser 40. Ok? O que eu preciso fazer? Substituir aqui, ó, o meu data pelos meus valores que eu estou gerando aqui agora. Olha só, se eu atualizar o meu gráfico, ficou grandão aqui, né? Mas já estão com os meus valores, tá? Olha aqui, ó, Brasil, o valor está aqui no 10, Estados Unidos no 20, África no 30 e Japão aqui no 40, beleza? Todo esse tratamento, por exemplo, o gráfico está muito grande, enfim, vamos diminuindo aqui, ó, por exemplo, o nosso canvas, e o gráfico ele não diminuiu justamente por causa dos valores, tá? Enfim, não tem problema não. Vamos colocar valores menores aqui para o gráfico, para a gente ver se a gente consegue deixar o gráficozinho menor. Não ficou? Tá, beleza. É só a gente forçar ele aqui, ó. Se não seguiu, a gente coloca ele dentro, por exemplo, dentro de uma div, tá? Aqui, ó, coloca div e formato essa div, tá? Formato essa div. Coloco essa mesma configuração aqui, ó, para a div. Vamos ver se ele vai seguir. Ah lá, tá vendo? Diminuiu. Assim que eu aumentar a minha div, o tamanho da minha div vai ser o tamanho de exibição do meu gráfico. E aí eu posso colocar os valores que eu quiser aqui, tá? Que ele não vai ultrapassar o tamanho de 300 por 300 pixels. Ó, mudou a referência dos gráficos, tá certo? Então olha que bacana como que foi fácil a gente desenhar um gráfico. E se eu quiser mudar os valores desse gráfico, beleza? Basta eu mudar os valores aqui, ó, da variável valores. E ao final, eu dou um update no nosso gráfico. Então, pessoal, lá no Chart.js tem tudo que a gente precisa para saber, por exemplo, as propriedades. Se eu quiser mudar a cor, tá, das barrinhas, largura da borda, tudo isso é configurável, tá? Aqui a gente navegando aqui, nós vamos ter, enfim, uma série de informações para a gente poder mudar o nosso gráfico. Na aula de hoje foi só para a gente conhecer o Chart.js e ver que a gente tem essa possibilidade. A partir da próxima aula, nós vamos criar outros gráficos e correlacionar isso com a nossa API. Nós vamos criar uma API que vai gerar valores, nós vamos consumir esses valores da API e apresentar aqui no nosso gráfico. Então fica ligado no nosso canal para você não perder esse conteúdo. Espero lá, hein? Um forte abraço e tchau, tchau!